Amigos dos estudos do livro Nosso Lar, mais uma vez estamos aqui estudando o livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. Nós iremos estudar hoje o livro Nosso Lar, o capítulo 38, que é o caso do Tobias, o famoso caso de Tobias, em que ele teve a experiência de 2 casamentos. Quando ele estava encarnado, viveu a viuvez e experienciou o segundo matrimônio, de modo que ele conseguiu restabelecer o equilíbrio da sua residência, da sua casa, do seu lar, já que a primeira esposa, ela deixou 2 filhos, a Hilda, e a Luciana, sendo o segundo matrimônio de Tobias, desenvolveu uma certa estabilidade naquele lar. Então, amigos, nós iremos desenvolver reflexões a respeito da reação da Hilda, a primeira esposa de Tobias, em que o André Luiz está ouvindo esta história de Tobias. André Luiz, ele foi convidado a visitar a residência de Tobias e ele viu duas entidades femininas, digamos assim. A Hilda, a primeira esposa, quando ele estava encarnado, e ele sofreu a viuvez, já que a Hilda desencarnou jovem, e ele sentiu a ausência natural, sentiu a ausência da Hilda. E um ano depois, a Luciana passa a ser o segundo matrimônio de Tobias. Mas a Hilda, ela não aceitou desencarnada aquele novo cenário, por falta de conhecimento, por entender a vida no sentido maior. Então, amigos, vamos desenvolver reflexões a respeito da vida matrimonial, o casamento, o segundo casamento, a viuvez. Mas antes disso, vamos orar. Fechemos os nossos olhos. Senhor Deus, consola os nossos corações para que possamos sentir a Tua presença consoladora em nossos espíritos. Que possamos viver o Evangelho do Seu Filho, o nosso amado Jesus. Mestre Jesus, envolva os nossos espíritos necessitados da Tua orientação. Que possamos viver na Tua fé. Abençoa aqueles que se encontram em situação de dificuldade, de tempestade. Que o Senhor possa orientar os nossos passos rumo à Tua porta estreita mencionada no Seu Evangelho, Mestre. Fique sempre conosco, graças a Deus. Amigos, vamos então iniciar com o primeiro slide. Eis aí o primeiro slide. O nosso orientador, André Luiz, temos as imagens de André Luiz, mostrando esta beleza, orientando através dos seus livros como proceder na vida encarnada e na vida espiritual. Então vamos procurar estudar os livros de André Luiz. Conforme dito, nós estamos estudando o livro Nosso Lar, capítulo 38, de nome O Caso Tobias, em que sabemos Tobias teve 2 experiências na vida conjugal. Primeiramente, ele teve com a Hilda, desencarnou, teve dificuldade de entender a sua ida para a vida espiritual e ficou vinculado naquele ambiente, no lar, na casa do Tobias, ela desencarnada. E ela deixou 2 filhos, um casal de filhos, e Tobias, um ano depois, vivendo sofrimentos. Vamos considerar que Tobias e Hilda são um casal de afinidades espirituais. Só que a Hilda não entendeu as determinações, as orientações do Altíssimo.
no sentido de ela viver as suas provas, que são provas difíceis, e o Tobias, por sua vez, também ficou no ambiente da nossa dimensão física, vivendo o seu sofrimento. Mas logo depois ele casou com a Luciana. E existiram várias situações que podem nos auxiliar na medida que podemos viver estas experiências na nossa encarnação. Então vamos para o slide número 2. Eis aí temas do capítulo. Temos tipos de casamento, tipos de casamento. Conforme o capítulo 38 do livro Nosso Lar estamos estudando hoje, a Luciana faz uma classificação didática e até a senhora Laura já tinha orientado os tipos de casamentos que existem na Terra, e ela diz, a Luciana, bem como a senhora Laura, a mãe de Lísias, que existem os casamentos de amor verdadeiro, as chamadas almas gêmeas, e existem o casamento de afinidade ou fraternidade. E existe o casamento dever e o casamento de expiação, de provas. E segundo a senhora Laura, trazendo um pouco deste capítulo que nós já estudamos, a maior parte dos casais, dos matrimônios aqui na Terra são laços, são casamentos, vidas entre dois, vidas matrimoniais de natureza expiatória. São expiações, são resgates difíceis, já que muitas vezes um não perdoa o outro, de modo que esta é a classificação. No caso da Luciana, já que é a segunda relação de Tobias, já que ele se tornou, viveu a viuvez, segundo a própria Luciana, menciona que é o casamento da fraternidade, auxiliando, substituindo a Hilda. Então, vamos agora para o item 2, segundas núpcias. Estas segundas núpcias, já mencionamos um pouco, a grande dificuldade, amigos dos estudos, é nós entendermos que quando nós encarnamos aqui na Terra, nós estamos em provas. Nós não conseguimos a completude de diversos valores, afeto, relações em que nós equilibramos a nossa liberdade, muitas vezes abusamos da nossa liberdade, o livre-arbítrio, e outras virtudes. Nós não conseguimos viver a completude de cada virtude. Então somos carentes de valores superiores. E a Hilda, uma vez que ela se viu no mundo espiritual, ela ficou vinculado ao lar de Tobias, observando a nova companheira de Tobias, a Luciana. E naquela situação, a Hilda, revoltada, não entendendo o gênero das provas que ela deverá viver, eis aí o item 3, e ela não entendendo as programações divinas, por isso que é importante nós estudarmos os temas da vida, procurarmos entender os conceitos, definições, espiritualizar o nosso mundo interno, desenvolver valores verdadeiros com Cristo, com o Mestre Jesus. Gênero das provas é quando nós vivemos aquelas questões pontuais que precisamos vivenciar, e são resgates, são expiações. Uma vez que eu prejudiquei alguém no passado, na encarnação irei resgatar. A forma de eu resgatar, como vou reagir, aí é o livre arbítrio. Mas a prova ela vai se apresentar, como aconteceu com a Hilda e o Tobias. A Hilda não se preparou, ela mesma reconhece isso no capítulo 38, e foi orientada pela avó dela, a avó materna, que se apresentou em espírito, explicou com clareza que na realidade, ela ao desencarnar, o Tobias necessitava naquela oportunidade de uma nova companheira para poder equilibrar e estabilizar o lar, já que eles deixaram 2 filhos.
E a Luciana se ajustou numa relação de vida conjugal classificado tal vida como fraternidade. São relações, são matrimônios em que o alicerce deste matrimônio é a fraternidade. E vamos para o item 4, temos aí benefícios divinos. Esses benefícios divinos são expressões da vó da Hilda, explicando que o mundo superior, as inteligências divinas, acima de tudo Deus, ele vai preenchendo as lacunas, os vazios ao longo do nosso caminho, na medida que, quando a Hilda desencarnou, ela viu os filhos e o Tobias sozinhos no lar. A Luciana, numa visão maior, por isso que a leitura da vida deve ser algo maior. Devemos desenvolver um olhar, perceber a vida como espírito. Nós somos espíritos, não como corpos, seres transitórios. E segundo a avó da Hilda, ficou do lado dela, ela observando o lar em que a Luciana, Tobias e os filhos está vivendo um novo núcleo familiar. E naquela ocasião a avó da Hilda explicou que era uma intervenção divina no sentido de auxiliar o Tobias e de alguma forma auxiliar a Hilda, já que todos após viverem as suas experiências no mundo físico, se encontram no nosso lar, vivendo até no mesmo ambiente, no mesmo lar, uma vez que todos compreendem os valores da vida. Então, benefícios divinos são situações em que Deus, as inteligências divinas, vão criando soluções em que devemos entender tais soluções. Devemos perceber os sinais divinos, os significados destes fatos, destas circunstâncias, a fim de que eu possa entender que a vida ela tem algo inteligente, ela tem uma causa inteligente. Então vamos para o slide número 3. Slide número 3. Eis aí fragmentos do capítulo. Nós iremos apresentar alguns trechos do capítulo 38 do livro Nosso Lar, que estamos estudando hoje, a fim de que possamos perceber mensagens, orientações que podem nos ajudar em nosso autoconhecimento. Devemos imaginar que nós não estamos diante de uma mera literatura. Nós estamos diante de tesouros em que esses capítulos, os livros de André Luiz, vão ensinar a cada um de nós como reagir de forma serena, correta, equilibrada, o que é possível, mas sempre com o toque do Cristo, com o toque da luz. Nós temos aqui primeiro trecho, fragmento, em que eu estou aqui retratando, amigos dos estudos, as colocações da Hilda quando ela estava ali observando a situação que ela está vivendo. Desencarnou, ela ficou vinculada ainda no lar dela, observando uma nova companheira, já que o Tobias tornou-se viúvo, Luciana. Então vamos entender aqui um pouco da mente da Hilda desequilibrada, é claro, diante dessas situações. Então vamos aqui fazer a leitura. Narração André Luiz. Não pôde Tobias adiar a solução justa e, decorrido um ano da nova situação, desposou Luciana, contrariando meus caprichos. Se soubesse como me revoltei, semelhava-me a uma loba ferida. Amigos dos estudos, temos aqui algo importante. A reação da Hilda foi uma reação desequilibrada. Então ela tinha comportamentos desequilibrados. Ela mesma diz: não pôde Tobias adiar a solução justa. E, decorrido um ano da nova situação, desposou Luciana, contrariando meus caprichos. Se soubesse como me revoltei. Semelhava-me a uma loba ferida. Então, amigo,
Esta revolta significa que a Hilda não entendeu o valor da vida. Para isso precisamos entender para a gente não incidir no mesmo erro. De modo que quando nós entendemos que existem inteligências divinas envolvendo as nossas vidas e precisamos criar sintonias com estas inteligências, com estas orientações, a fim de que possamos viver a vontade de Deus. A vontade de Deus é uma vontade sábia, infinitamente sábia. E a Hilda não entendeu porque se revoltou. E nesta revolta ela não conseguiu fazer de forma cuidadosa, profunda, a leitura da vida. O que significa aquela circunstância, aquele fato, já que ela estava em prova. Ela precisava desencarnar, deixar o mundo material, a fim de que ela pudesse, digamos assim, vivenciar as suas necessidades expiatórias. Então vamos agora para o fragmento, o trecho seguinte. São palavras de Tobias. Narração André Luiz. Em vista dessa verdade, os casos dessa natureza são resolvidos nos alicerces da fraternidade legítima, reconhecendo-se que o verdadeiro casamento é de almas e essa união ninguém poderá quebrantar. Amigos dos estudos, vejamos aqui alguns conteúdos. Primeiramente, Tobias coloca com muita clareza que as uniões, os casamentos de almas verdadeiras, de almas afins, são equilíbrios, são situações muito atípicas aqui no planeta Terra, na medida que, na sua quase totalidade, os matrimônios aqui no nosso planeta Terra, no mundo encarnado, no mundo físico, são relações expiatórias, relações difíceis. E, segundo Tobias, ele explica quando ele se viu numa situação. Ele tornou-se viúvo, a viuvez se fez presente na sua vida, a Hilda desencarnou. A solução é justamente a fraternidade legítima, já que a Luciana, ela foi se apresentando na vida de Tobias. A Luciana, ela foi o instrumento em que Tobias precisava dar continuidade à vida conjugal com seus 2 filhos. E o Tobias entende que o matrimônio, classificado como fraternidade, resolveu esta questão na vida de Tobias e também da Hilda, já que ela tinha certeza em que o Tobias estava com uma nova companheira que poderia equilibrar o lar. Então é isso, amigos. Às vezes nós imaginamos que não existem soluções e se apresenta soluções quando nós não esperamos, quando nós estávamos imaginando que vivemos ali um isolamento, solidão pela vida. Muito pelo contrário, Deus estava conspirando e conspira por todos nós. Então vamos, amigos, para os estudos. O slide número 4. Eis aí o slide número 4. Correspondências doutrinárias. Temos o quadro central, o livro Nosso Lar, capítulo 38, e vamos estudar esse capítulo, o caso Tobias, em que existem 3 personagens. Lembrando que André Luiz foi convidado a visitar a residência de Tobias, e nesta residência ele viu 2 mulheres, a Hilda e a Luciana. A Hilda do primeiro casamento, esta é a alma afim de Tobias, é a alma próxima de Tobias, e a Luciana está aguardando a experiência de uma nova encarnação, já que sua alma afim já reencarnou em São Paulo, segundo a informação deles, e ela vai encarnar. Então a Luciana, na vida de Tobias, ela viveu ali a relação de fraternidade. A Hilda é uma relação de amor, de almas afins. Então vamos analisar
este caso à luz das obras básicas do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos analisar o comportamento da Hilda, de Tobias e de Luciana. Hilda e Tobias viveram a dor da distância de um pelo outro. A Hilda desencarnou antecipadamente e Tobias ficou lá no lar chorando, natural, nós somos humanos, sofrendo os dois filhos, o reingresso da Hilda na vida espiritual. Luciana substituiu a Hilda no sentido de equilibrar, estabilizar o lar, aquele núcleo familiar. E assim ocorreu. Solução, benefícios divinos, ou seja, amigos dos estudos. Deus permite que nós tenhamos as soluções que Ele vai apresentando. O grande problema, o grande dilema é nós entendermos que as soluções de Deus, das inteligências divinas, são soluções determinadas pelo Altíssimo. São determinações, são ações que vão nos beneficiar, não o nosso ego infantilizado, não o limite evolutivo que nós temos. Então devemos elevar o nosso espírito para entender as circunstâncias, os fatos que estão sendo apresentados na nossa vida. Então por isso que é importante entendermos a vida, mas se espiritualizando, se evangelizando. Senão nós iremos viver revoltas, tormentos voluntários, dores imaginárias, sem nenhum sentido. Então temos aqui no primeiro quadro, livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, já conhecido por todos nós, e vamos estudar o Código Penal da Vida Futura, no seu artigo 10, artigo 10º, que diz sobre as imperfeições. Segundo este artigo 10 do Código Penal da Vida Futura, as imperfeições, quando elas não são superadas, sublimadas, espiritualizadas, as nossas imperfeições devem ser superadas, suplantadas, na medida em que nós vamos evangelizando o nosso espírito. Se eu tenho uma imperfeição e vivo um conformismo, imaginando que esta imperfeição ela ganha rótulo de personalidade forte ou qualquer outros rótulos perigosos desse mundo transitório, eu não entendi que eu devo superar esta imperfeição em mim, que são, podemos exemplificar, impaciência é uma imperfeição, a falta de esperança, a rebeldia, o pessimismo, o desconhecimento da verdade, são imperfeições que vão norteando perigosamente os nossos passos. Por isso que devemos vencer estas imperfeições pela reforma interior, pela mudança da nossa moralidade no caminho do bem. E Tobias e Hilda, a Hilda se revoltando, ela não entendeu que esta imperfeição deveria ser superada. Ela deveria entender que, acima de tudo, a vontade de Deus vai prevalecer. Tanto é que no capítulo 38, que estamos estudando hoje, ela reconhece essa falta de evolução, essa compreensão, que ela deveria entender que a Luciana é um projeto divino de substituir ela no lar, a fim de que a família dela pudesse ter a figura da mãe, o equilíbrio, a estabilidade daquele núcleo familiar. Só que ela não entendeu porque ela não quis estudar a vida, ela não quis evangelizar seu espírito, conhecer o Mestre Jesus no seu templo íntimo. E esta imperfeição prevaleceu após morte. Tanto é que ela se revoltou. A Hilda, ela ficou observando como espírito desencarnado uma situação meio estranha. Ela olhava a família dela com uma nova companheira. Estranha porque ela não entendeu, não quis se espiritualizar. A avó dela orientou a beleza da vida maior do Evangelho e ela resolveu ir para a colônia espiritual Nosso Lar e recomeçar sua caminhada. Temos
aqui o quadro número 2. Temos aqui o quadro número 2, Evangelho de Jesus. Vamos trazer aqui um fragmento, um trecho. Encontra-se em Mateus, capítulo 5, versículo 1. Diz o mestre no Evangelho de Mateus: E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. Amigos dos estudos, profundo, encantador, porque o Mestre Jesus, vamos entender também, além do fato, os sinais divinos, os símbolos, as mensagens simbólicas que o Mestre Jesus está nos ensinando. Primeiro, vendo a multidão, ou seja, Jesus ensina que quando nós estamos nas situações da vida, nós temos uma multidão de personalidades, de vidas passadas, nós temos uma multidão de problemas, de situações a serem resolvidas na encarnação. Jesus ensina que devemos subir ao monte. O que significa isso? Elevar o nosso espírito, evangelizar o nosso espírito, desenvolver valores sagrados, a oração, a disciplina, entender a verdade que existe a vida espiritual. Com isso e outros valores, amigos dos estudos, nós estamos elevando a nossa mente para o monte. É uma subida espiritual, é uma subida mental. Então eu me coloco no monte e observo as situações que ocorrem em minha vida. Assim, a Hilda deveria agir, subir no monte da sua mente, de si mesma, a fim de que ela pudesse recorrer à oração e o próprio Cristo como orientador de nossas vidas. Temos agora o livro dos Espíritos, questão 912. Existe a pergunta e eu vou trazer também a resposta. Então vamos ler. Qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Resposta: praticar a abnegação. Amigos dos estudos, segundo a resposta 912 do Livro dos Espíritos, como combater o predomínio da natureza corpórea? Praticar a abnegação. Negar o egoísmo em nós, amigos. A Hilda, ela tentou, mas não conseguiu. Negar o egoísmo. Renunciar comportamentos que não representam o equilíbrio da vida espiritual. É isso, amigos dos estudos. Então vamos finalizar procurando desenvolver estas belezas destas mensagens da vida espiritual. Então vamos finalizar lembrando que estamos estudando a série André Luiz, iniciamos pelo livro Nosso Lar, a fim de que possamos desenvolver o autoconhecimento. E vamos, recebendo as orientações do Mestre Jesus, vamos procurar elevar a nossa mente, subir ao monte como assim fez Jesus, a fim de que possamos ter vida em abundância, conforme Jesus apresentou e prometeu para todos aqueles que buscam o Mestre. Então vamos finalizar com a nossa oração, a fim de que possamos sentir as consolações do Altíssimo. Fechemos os nossos olhos e vamos abrir os nossos corações ao infinito de Deus. Jesus, nos envolva com a Tua paz. Que possamos sentir a Tua presença. Que possamos entender que nós somos espíritos eternos. Fique sempre conosco, Mestre, e ensina a cada um de nós a viver segundo o Seu Evangelho. Graças a Deus.